Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. O general cubano Arnaldo Ochoa era um dos guerrilheiros que, comandados por Fidel Castro e Che Guevara, derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara, ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerrilheira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia, exatamente, de noite, já bem tarde, já devia ser já um começo de madrugada, no quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe. No mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte: olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém, porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco, ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, 100, uma centena, combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Argel, Cuba, treinamento militar, 1 ano e meio. Não sei quanto tempo, mas fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Alguma ação contra alguma autoridade militar? Chegamos a planejar, participei do planejamento, e chegamos inclusive a realizá-las. Ou o senhor nos acompanha ou a gente arranja uma solução, porque eles estão nos cercando, mas nós estamos lhes cercando. O general falou: não, aqui hoje ninguém vai morrer. Eu falei: então nós vamos nos retirar tranquilamente, mas se algum tiro for disparado, a primeira rajada é no seu peito e da comitiva que o está acompanhando. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Guerra é guerra. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? E na verdade verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 6 estão mortos.
Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei. Eu disse, Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Henning Albert Boysen, foi executado na rua Barão de Capanema, nos Jardins, em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragaz. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra. Você matou o empresário Boysen? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. E pegou o dinheiro todo, o cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadro de arte, a gente levou tudo. De 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no Senimark, no intervalo de duas sessões de informação. Essa pergunta, babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer? Bom, mas a decisão era de executar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quem vai financiar a nossa atuação é o capital financeiro. Nós vamos ao banco. E não tiramos o dinheiro do correntista, estamos tirando o dinheiro do banco, do dono do banco, né? Ou seja, do capital financeiro. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, importante, gratificante, nós temos vivido muitos anos juntos, para praticarmos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, e distribuímos aquela carne em favelas, uma coisa meio romântica. A gente fazia bastante essas ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista. Mas fazia. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Aliás, a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda. Estamos de volta de frente com o cantor Amado Batista. Amado, eu vou tocar nesse assunto porque eu fiquei arrepiada com essa história sua, esse pedaço da sua história que eu não conhecia. Você estava lá muito bem da vida, você
trabalhava ainda na livraria. Você já cantava profissionalmente? Não. Não? Profissionalmente comecei a cantar depois que a partir de 75, quando eu já estava nas minhas lojas já. E você, então, trabalhando na livraria, conhece, na época, que ano era aquilo? 70, 71, por aí. Uhum. Aquela época. Uhum. Você conheceu ali um monte de gente que ia lá comprar livros de grandes autores, não é? Os grandes russos, os comunistas considerados naquele período, enfim. E gente que tinha ideias de esquerda. Não é essa a história? Exatamente. Um deles, um professor, faz o quê? Conta. Bom, vários deles ali, um era professor que me deu uma carta, uma procuração para que eu pudesse receber o salário dele do Estado para mandar para ele onde ele estava, que era em Carolina, no Maranhão. Né? Eu os conhecia, eles viam todas as noites, eu trabalhava até 10 horas da noite, eles iam para lá para ler os livros. E eu facilitava a vida deles para ler os livros proibidos, tipo Che Guevara, o Mãe de Máximo Gorki, esses livros que eram meio suspeitos. Até o Jorge Amado era, porque ele também é comunista, era comunista, né? Então eu facilitava a vida deles. Também não era que eu facilitava aquilo que eu queria ofender ninguém. Você lia eu tinha uma inocência muito grande. Você lia esses livros ou não? Eu lia, sabia o que estava dizendo e tal, mas nunca fui influenciado a ser comunista, a estar contra o governo, nada disso não. Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também. Né? Esse professor que te deu uma procuração e pedia para você mandar essa grana, ele não estava no Maranhão, ele estava lá. Ele mandava só o dinheiro para o Maranhão. Ele morava lá e lecionava lá. Depois ele, com medo de que pudesse ser preso, talvez, ele foi embora para o Maranhão e me deixou essa procuração para receber e mandar o dinheiro para ele. Só que você não sabia que ele estava... Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que eles tinham projetos tipo detonar quartéis com bomba. E que ele estivesse sendo perseguido pela repressão, nada? Eu não sabia das reuniões deles, eles tinham reuniões, eles tinham códigos que eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Eu trabalhava na loja, tinha amigo deles e deixava eles ler certos livros que tinham uma certa suspeita da Polícia Federal e tal. Mas eu não tinha nenhuma ligação com eles, política nenhuma. Infelizmente, fui preso porque eu era uma das pessoas simples, inocentes da história e conheci os caras, só isso. E aí, você ficou 2 meses preso, 2 meses preso, 2 meses de muita tortura. Você foi torturado mesmo? Muito. Conte, você consegue falar sobre isso com naturalidade hoje? Eu saí muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado. Você pensou até em suicídio? Não, pensei em virar um andarilho de rua. Pensei, sei lá, não teve motivação a vida para mim. Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça, cuidasse das minhas lojas e crescesse, enfim. Mas eu saí de lá arrasado. O que fizeram com você? Me torturaram, me deram choque, me deram pressão psicológica, uma série de coisas. Inclusive eu li, tem uma das coisas que eles faziam, botavam um capuz. Isso, eles colocavam o capuz, me torturavam, às vezes batia na mesa inesperadamente. Porque você estava com a cabeça coberta, você não sabia. Fazia todo tipo de tortura. Falavam que ia te matar. Exatamente, que ia jogar de cima do avião, embaixo no rio, que ia botar uma cobra aí comigo. Essas coisas que é para que você, sei lá, eu já tinha contado tudo que eu sabia, não tinha interesse de esconder nada, mas eles sempre achavam que você ainda tinha alguma coisa a mais para contar. Como é que você conseguiu sair dessa? Eu não sei, chegou um momento que eles perceberam que eu não tinha nada a ver com a história, que eu era inocente, que eles já tinham tirado talvez tudo de mim que eles queriam tirar, já tinha aprendido todos os caras que eu conhecia, eu via os caras sofrendo lá também, sabe? Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, eu acho que eu não tinha que de estar contra, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos.
Nós podíamos ter virado uma Cuba, se tivesse acontecido. Ou não? Será? Será que não? Será, Será mano? que não? Você passou pro lado dos seus torturadores? Não passei pro lado de ninguém, não. Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela... Mas o que você estava fazendo errado? Você estava mandando dinheiro O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu estava fazendo uma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você tá louco, amado? Não tô, não. Você tá louco? Você saiu de lá perdido, sofrer realmente, tortura física. Não, saí nem realmente. Criança, a gente não faz isso. Você Não faz. Eu acho que não é a forma de corrigir alguém, mas eu estava errado. Enfim, eu acho que estava errado. Por que você mandava o dinheiro? Não, porque eu estava acobertando, talvez, pessoas que estavam querendo tomar esse país à força. Eu acho que se nós queremos democracia, não é essa forma de você administrar um país, de você tomar os poderes do país. Não é assim. É democraticamente você tem que ganhar. Tanto é que eles acordaram depois... Mas é que o outro lado não tomou o país democraticamente também. Você sabe, foi um golpe. Mas, enfim, eu entendo a sua posição. Esse é um assunto encerrado para você. Para mim, é isso. Totalmente encerrado.